A paz do Senhor para os irmãos. Estamos aqui mais uma vez para fazer este resumo da Escola Dominical, da lição 8, do dia 23 de agosto de 2020, cujo título diz o seguinte: Confiar no Senhor em todo o tempo. O texto áureo diz que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Verdade aplicada diz que a maior coragem se revela na crise quando colocamos a nossa fé focada em Deus. O texto de referência está em Isaías 37, versículo 33, 34, 36 e 37. Diz assim a palavra de Deus. Isaías 37, versículo 33. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade, para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, de 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e foi, e voltou e ficou em Nínive. Nesta manhã eu quero orar a Deus, no sentido de que Ele venha nos dar sabedoria para ministrar esta lição, ainda que saibamos que seja um resumo de tudo aquilo que poderia ser falado aqui, mas em virtude do nosso pouco tempo nós vamos resumir isso aqui em 25 ou 20 minutos. Mas nós oramos a Deus que Ele tome o primeiro lugar aqui neste lugar. Bom, em primeiro lugar eu queria fazer uma ressalva. Confiar no Senhor em todo o tempo. Tem uma coisa que nós devemos saber como crente, que a completa dependência de Deus produz resultados surpreendentes. No caso aqui da lição, Ezequias não tinha mais em que se pegar, a não ser em Deus. Mas isso não tira dele o mérito de ser um rei que obedecia à voz de Deus. A verdade aplicada tem uma coisa que é meio redundante aqui, né? Diz que a maior coragem se revela na crise quando colocamos nossa fé focada em Deus. A pergunta que não quer calar: existe alguma fé que não seja focada em Deus? Os textos bíblicos mais importantes que eu creio que fala sobre a fé, todos têm origem em Deus. A fé tem que ter origem em Deus. A Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Está lá em Hebreus. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ainda em Romanos 12, versículo 3, diz que Deus deu a cada um uma medida de fé. Em Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que se aproximam de Deus é necessário crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, esse negócio de dizer que nossa fé focada em Deus, toda a fé tem que ser focada em Deus. Porque fé em que mais? Porque o que pode trazer à existência de algo que não existe senão a Deus? Para os homens trazer à existência as coisas que existem já é difícil, imagine para trazer as coisas que não existem, né? Então a fé, esse fé focada em Deus, é meio que pleonasmo, né? Uma frase meio pleonásmica, é uma redundância. Então, minha primeira observação eu vou fazer a respeito disso aqui. Na introdução, a introdução diz o seguinte: Ezequias foi um notável rei de Judá, pois priorizou fazer o que era reto diante do Senhor, restaurar o serviço do templo, de acordo com a palavra de Deus. Se esforçou para levar o povo a se converter ao Senhor e confiou em Deus mesmo diante dos perigos e ameaças.
Na lição passada a gente falava sobre Josafá. É óbvio que você não vai encontrar ninguém perfeito. Mas também, não obstante o que a Bíblia diz a respeito de Ezequias, que ele foi o melhor dos reis de Judá, em 2 Reis 18:5 diz que o seguinte, que ele foi o melhor dos reis de Judá, que antes dele nem depois dele teve igual a ele, teve semelhante a ele. Então, na verdade, esse Ezequias era um rei tanto, era um rei que enchia os olhos do povo de Judá e que nos serve de exemplo para algumas coisas, mas isso não afasta dele alguns defeitos, né? Ele tinha como ponto forte o quê? Foi o rei de Judá que instigou reformas civis e religiosas. Ele teve um relacionamento pessoal e crescente com Deus, desenvolveu uma poderosa vida de oração. Tudo isso era ponto forte. Ele é mencionado como patrono de vários capítulos do livro de Provérbios, e toda a história de Ezequias, se você quiser encontrar para estudar a respeito dele, está em 2 Reis 16, 18, 20, 2 Reis 20, 21, 2 Crônicas 28, 27, 2 Crônicas 32, 33, 2 Crônicas 36, 1, 39, 8. Ele também é mencionado, em Isaías 38, 36, 1 e Isaías 39, 8. Ele também é mencionado em Provérbios 25, 1, em Isaías 1, 1, Jeremias 15, 4, 20, 18, 19, Oséias 1, Miqueias. Então, pelos feitos de Ezequias, torna ele um dos reis, aliás, o rei mais importante, talvez, o que melhor se identificou com Deus, o melhor que se achegou a Deus, foi esse Ezequias. Ele fez todas essas coisas que nós estamos vendo aí, ele era da dinastia de Davi, né? Mas eu queria, nós vamos falar sobre toda a trajetória dele, mas depois, mais à frente, eu queria falar sobre um erro que ele cometeu, que tornou-se um erro grave, que nós não devemos copiar, né? Mas antes disso, vamos lá. Um rei, no capítulo 1 diz, um rei para Judá. Ezequias era filho de Acais, que também foi rei de Judá, e pai de Manassés, que também foi rei de Judá. Ezequias começou a reinar com 25 anos, reinou sobre Judá 29 anos, e não sei se vocês se recordam, é aquele rei que o profeta Isaías chegou para ele e mandou ele colocar a casa em ordem, né? Ele era um excelente estadista, né? Arquiteto, estrategista, um homem íntegro, e seu reinado foi marcado por grandes desafios. Isso tudo nós vemos. Diferentemente do seu pai, que chegou ao ponto de sacrificar filhos, seu pai Acais, que fez com que a idolatria, a truculência, infestasse o reino de Judá, né? O rei, o pai dele, foi um péssimo exemplo de rei. E o filho também um péssimo exemplo. Isso nos traz uma lição. Não é pelo fato de nossos pais terem errado que nós vamos seguir o exemplo do erro. Talvez é aquela velha história, né, dos dois filhos de um pai que era alcoólatra. Um dos filhos acaba na prisão, e quando o repórter vai perguntar a ele por que ele estava recluso, ele diz que não tinha outro jeito, recluso e embriagado, porque o pai dele foi o exemplo que o pai dele deu. Mas quando o repórter vai entrevistar um outro filho que tinha sido bem sucedido, esse filho que foi bem sucedido falou para o repórter o seguinte: o que o senhor queria que eu fizesse? Vendo o exemplo negativo de meu pai, eu não poderia copiá-lo de forma alguma. Então isso se aplica a Ezequias. Ele tinha um exemplo negativo de Acais, que era o seu pai, e ele fez tudo diferente do que Acais fez.
tudo aquilo que Acais fez de idolatria, tudo aquilo que Acais fez de truculência, de profanação do templo, de adoração a deuses, a ídolos, ele fez diferente. Mas, é óbvio, como eu já falei, ele também teve lá os seus erros. Mas, voltando aqui ao texto, a lição, aqui diz que é preciso reparar o templo. Ele, no primeiro ano de reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e reparou, e trouxe sacerdotes e levitas e os ajuntou na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, e santificai-vos agora, e santificai-vos a casa do Senhor teu Deus, vossos pais, e tirai do santuário as imundícias. Essa regra de reparar o templo, ela foi até seguida por Jesus. Jesus, vamos dizer assim, limpeza do templo, que ele andou dando umas chicotadas lá, os cambistas estavam vendendo dentro do templo. Então, isso aí era uma prática, né, de reparação e de limpeza do templo. E também aqui na lição diz o seguinte: Ezequias e suas atitudes assertivas. Ele teve várias atitudes assertivas, tanto na vertente, no âmbito político, quanto no âmbito moral. E depois, no capítulo 2.2, vai falar da questão do avivamento. E aqui, no 2.3, eu quero fazer uma ressalva também. Não é que eu esteja contrário àquilo que a revista está dizendo. Eu quero fazer um acréscimo, melhor dizendo. Não vou nem fazer ressalva. Porque aqui te fala de 4 pilares para o avivamento. Ele chama de pilar para o avivamento o arrependimento, a metanoia, né? Que é voltar e tomar uma diferente direção. Tudo bem, concordo que todo avivamento ele sucede a um arrependimento. Concordo com isso. O segundo pilar que o nosso comentarista colocou aqui, querer a presença de Deus. Tudo bem, também concordo. Agora, existem diferentes formas de querer e de buscar a presença de Deus, que ele não entrou nesse detalhe aqui, mas nós sabemos que podemos chegar à presença de Deus, nos humilhando, chegar à presença de Deus, nos santificando, orando, meditando na sua palavra, fazendo o que é reto, que é segundo a sua palavra. O terceiro pilar que ele coloca aqui é buscar a comunhão. Tudo bem. Buscar a comunhão com Deus também está dentro dos pilares do avivamento. O quarto pilar, ele coloca a oração. Em tempos de adversidade, buscar a face do Senhor. Mas ele esqueceu de um pilar que apareceu em todas as épocas que se teve avivamento na história da vida da igreja, do povo de Deus. Em todas as épocas, os avivamentos foram precedidos por uma intensiva busca na palavra de Deus. Então, eu colocaria este pilar como o primeiro deles. Os pilares do avivamento, eu colocaria a meditação, a busca na palavra de Deus como o primeiro e principal pilar para o avivamento. Os outros podem até vir, mas não com a proeminência que vem o pilar da busca para com a palavra de Deus, né? E aqui também fala que, no capítulo 3, que fala do socorro bem presente, fala aqui de afrontas, uma das armas diabólicas. Na verdade, o rei da Síria, o rei assírio, ele enviou cartas, né, aquelas cartas vindas do inferno, para sugestionar, para amedrontar, para constranger Ezequias. E às vezes nós não recebemos, não em forma de carta, mas recebemos afrontas vindas do inimigo. Porque, na verdade, a afronta, o medo, é uma das armas utilizada pelo diabo para enfraquecer o crente.
Isso acontece no dia a dia de cada crente. Às vezes você mal está chegando perto do problema e você já está tremendo. Por quê? Por que na carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 8, o autor daquela carta, Pedro, ele fala que o diabo, vosso adversário, vem rugindo como leão, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, né? Buscando a quem possa tragar. Por que ele usa essa figura de rugir como leão? Porque é uma das formas que Satanás encontra para nos tirar do sério, nos tirar da firmeza, é trazer medo antes de nos colocar diante de uma situação. Então, essa afronta que o assírio, o rei da Síria, o rei assírio fez, é uma forma que o diabo usa para fazer com que enfraqueça na fé o servo de Deus. Eu não tenho dúvida de que Ezequias era um servo de Deus. E não tenho dúvidas também de que ele, vendo essa situação, porque na verdade essas cartas traziam relatos de vitória da Assíria, que era o maior império da época, sobre povos vizinhos. E ele, o próprio Ezequias, já tinha convivido com a derrocada de Israel no reino contemporâneo do norte, no reino contemporâneo ao seu. Então, na verdade, o Ezequias tinha tudo para temer, porque as cartas, o teor das cartas, eram afrontas mesmas, que se fazia ao rei Ezequias. Mas ele quando não tinha mais jeito, né? Tem até o pastor Gilson uma vez pregou com esse tema, eu lembro perfeitamente desta pregação, que ele usou como título da pregação, o que fazer quando não há o que fazer. Então, o Ezequias, ele fez o que tinha que ser feito quando não havia outra alternativa para se fazer. Então, ele buscou ao Senhor, e o anjo do Senhor, né, numa noite só, matou 185 mil. Eu queria fazer uma colocação aqui no texto de referência. No versículo 35 diz que: porque eu amparei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. A dinastia de Davi, ela percorre por todos os reinados de Judá. Todos os reis de Judá, eles descenderam da dinastia de Davi, descenderam de Davi. Então, na verdade, isso era um cumprimento de uma promessa do estabelecimento do reino eterno de Davi. Então, do reino eterno da descendência de Davi. Ele teve esses 400 anos e depois a complementação, a consumação do reino eterno veio através de Jesus, que é da tribo de Judá, que é a tribo de Davi, né? E uma outra coisa também no versículo 36, né, que diz: então saiu o anjo do Senhor e feriu ao arraial dos assírios a 185 mil. Eu fico imaginando, naquele episódio em que Judas armou aquela cilada para pegar a Jesus, para prender a Jesus, que Pedro levanta a espada e coisa e tal, e Jesus fala assim: se eu quisesse, rogaria ao Pai e mandaria 12 legiões de anjos. Aí você fica imaginando, um anjo numa noite mata 185 mil. Jesus disse que se ele quisesse, ele rogaria ao Pai, o Pai mandaria para ele 12 legiões. Contar que uma legião do exército romano poderia ter até 6 mil soldados, quando ele fala em 12 legiões, ele falaria de 72 mil anjos. Aí você imagina o estrago que poderia causar. Se um só mata 185 numa noite, imagina o que seria 72 mil anjos a serviço de Deus, né? Isso é uma outra
coisa que eu queria falar. Mas a respeito do Ezequias ainda, que foi o homem que conseguiu esse efeito miraculoso. Existe um texto interessante que fala da doença de Ezequias, né? Que ele estava para morrer, e o profeta Isaías chega para ele e fala assim: olha só, arruma a tua casa, que certamente tu morrerá. Aí ele ora, começa a falar com Deus, a expor para Deus aquilo, a retidão dele diante de Deus, e Deus, instantaneamente, numa prova de que ele ouve a nossa oração, e se for da vontade dele, ele responde que praticamente no instante que você está orando, ele manda, em resposta à oração feita por Ezequias, ele manda o profeta Isaías voltar e dizer para ele que está dando mais 15 anos para ele. Ele tinha, nessa época, ele estava com 39 anos. Ele reinou, ele durou até exatamente 15 anos depois, ele morreu com 54 anos. Mas o detalhe é o seguinte, que o que chama a atenção nisso aí, é que o profeta, usado por Deus, Isaías, fala para ele colocar em ordem a casa dele. O profeta não fala para ele colocar em ordem a vida dele, fala para colocar em ordem a casa dele. Aí você fica imaginando, será que o Ezequias foi só coisa boa, foi só elogio? Ou ele teve fraqueza também? Ele teve fraqueza. Quando Deus fala para ele colocar em ordem a casa dele, isso também serve para a gente. Não adianta nós querermos levar a nossa vida sem antes colocarmos em ordem a nossa casa. Deus quer que você se salve, mas Ele quer que sua casa se salve também. Ele quer que tu, antes que você morra, Ele quer que tu coloque em ordem a sua casa. E o que Ezequias fez? Na verdade, ele não colocou em ordem a casa dele. Ele soube, após esse livramento que Deus deu para ele, né, que foi uma coisa fabulosa, uma coisa fora do comum, um milagre que chamou a atenção pelo que Deus fez para comprovar para Ezequias, que era Deus mesmo que estava falando. Ele pede uma prova, Ezequias pede uma prova a Isaías, e Isaías fala assim: olha só, você tem duas alternativas, você pode escolher. Você quer que o relógio de Acais ande 10 graus para frente, ou ele quer que retroceda 10 graus? Aí ele deve ter pensado com ele assim: bom, andar para frente é o natural que todo relógio faz, mas eu quero o seguinte, eu quero que ele retroceda 10 graus. E então, o que Deus fez? Deus movimentou todo o planeta Terra para que aquela sombra no relógio de Acais voltasse 10 graus. Ou seja, além de ser um milagre da cura, de dar mais 15 anos de vida para ele, Deus mexe com toda a estrutura do planeta para dizer para ele que era ele que estava falando. Mas como todo grande milagre, o grande milagre ele é precedido de grande responsabilidade. Quando você recebe um grande milagre de Deus, é óbvio que tu também tem um grande compromisso de ser fiel àquele que te curou, que fez um milagre em tua vida. Mas a única coisa que Deus pediu para ele ali foi que ele colocasse em ordem a casa dele. E pasmem, ele não fez isso. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que depois daquilo ali, daquela cura miraculosa de Ezequias, veio lá uma caravana lá uma assembleia, uma caravana lá, uma comitiva do rei da Babilônia, para congratular com Ezequias da cura que ele recebeu. E Ezequias, todo soberbo, ele começa a mostrar toda a casa, todo o palácio, para o povo da Babilônia. Aí mais à frente, Isaías pergunta, ele mostrou tudo. Aí o Isaías pergunta: ei, quem é esse povo que chegou aí, que você recebeu aí? Ele fala assim: não, é um povo que veio de longe, na verdade vieram da Babilônia. E Isaías pergunta para ele: vem cá, o que você fez aí? Eu mostrei tudo que tinha na minha casa, não deixei nada que não pudesse mostrar para eles.
Aí essa palavra pareceu ruim. Aí o Isaías começou a profetizar para ele o que ia acontecer. Que toda a casa dele seria levada para a Babilônia. E aconteceu exatamente isso. E que os filhos dele seriam eunucos na Babilônia. Ou seja, Ezequias estava condenado a ter filhos castrados. Ou seja, a família de Ezequias ia acabar logo em seguida. E vocês sabem o que Ezequias fala a respeito dessa profecia que Isaías falou para ele? Boa esta palavra. Ezequias chama aquela palavra de boa. O profeta diz que vai acabar com tudo, vai levar tudo, os babilônios vão levar tudo, vão fazer os filhos deles de eunuco, vão ser castrados, ele não vai ter, a família dele vai acabar ali, com os filhos dele não vão poder ir à frente, não tinha perspectiva de prolongamento da família. E qual foi a resposta de Ezequias para Isaías? Boa esta palavra. Aí, o que deu? Veio o filho de Ezequias, que é taxado como o pior rei, o Manassés, o pior rei de Judá. Ou seja, Ezequias, um excelente rei, filho de um péssimo rei e pai de um péssimo rei. Mas o que aconteceu? Ele não obedeceu aquela palavra inicial dada por Deus. Ele não pôs em ordem a casa dele. Na verdade, a Bíblia diz que Manassés, filho de Ezequias, começou a reinar com 12 anos. Se você analisar que Ezequias reinou até 54 anos, e essa profecia da doença dele, dos 15 anos, veio com 39 anos, esse menino, Manassés, nasceu 12 anos antes dos 54 dele, ou seja, nasceu com 40, quando ele tinha 42 anos, ele nasceu dentro do milagre. Manassés nasceu dentro do milagre da cura de Ezequias, e mesmo assim, ele não conseguiu colocar em ordem a casa, ou seja, a família dele. E aí deu no que deu. Ele consegue o feito de ter sido pai, ter sido filho de um dos piores reis de Judá, e conseguiu ser pai do pior de todos, que foi o Manassés. Então, por quê? Porque, na verdade, ele não se preocupou, ele cumpriu a palavra de Deus, mas não se preocupou em preservar a palavra de Deus para o futuro, e não ordenou, não colocou em ordem a sua casa. Essa é a lição que fica para nós, que independentemente de sermos fiel à palavra de Deus, nós temos que pensar no cumprimento da palavra de Deus para o futuro também. A palavra de Deus se cumpre do que foi, porque ela diz que Deus é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Então, deve se cumprir para você rever o seu passado, deve se cumprir para você agir no presente e deve se cumprir para que você possa fazer um futuro próspero no que diz respeito ao seguimento da palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que ele não correspondeu. Ezequias foi muito bom, mas ele não correspondeu ao milagre recebido. Por que não correspondeu? Porque, além de ter deixado os babilônios entrarem e verem tudo aquilo que ele tinha conseguido, ele também não educou o seu filho conforme o ordenamento de Deus. Amém? Assim eu concluo e agradeço a oportunidade em nome de Jesus.